Dragon Ball a gente sabe que de fato é recheado de mistérios e sim, muitas teorias e muita especulação. E aí a gente veio trazer nesse vídeo em específico mais uma teoria mais seguida de uma resposta. Quem foi o cara que matou os pais do Jiren? Essa é a pergunta que assola muitos fãs e é debate numa roda nerd. Beleza, mas fica aqui com a gente vai destrinchar isso agora e a gente vai entrar de cabeça como detetive. Vamos alinhar alguns fatos que aconteceu recentemente no Daima e a gente vai fazer uma junção no próprio Dragon Ball Super. E a gente vai chegar a uma conclusão plausível que de fato que possa até fazer sentido. Beleza, mas a gente tem sim a resposta para vocês. Então fica aqui com a gente que vamos destrinchar isso agora. Dom Coutinho na área, galera. Antes da gente começar, deixa eu pedir aquele ritual padrão para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Estamos crescendo, graças a vocês, estamos chegando a 1000 inscritos, falta pouquinho. Cara, o céu é o limite quando isso acontecer, então a gente vai fazer história junto, vamos crescer junto com o apoio de vocês. Beleza? Então por isso que o mérito é de vocês. Dito isso, vamos ao que interessa. Quem matou os pais do Jiren? Será de fato o fim da teoria nesse vídeo vai acabar hoje? Tomara, né? Tomara. E aí a gente vai começar da seguinte forma. Há muito tempo o Rei Supremo dos Demônios, naquela época, queria expandir o reino. Queria expandir seu reino. Ou seja, ele quis expandir a porra toda. Afinal de contas, é muita coisa, sabe? Pra eu ficar administrando. Eu quero expandir isso aqui. Cada um vai ser designado para cuidar daquele universo. E assim foi feito. Vamos, né, avaliar isso também. Aí a gente sabe que vários universos foram criados, surgindo assim a criação do universo 12 ao 18. Aí a gente viu que, né, seguido dessa criação incrivelmente insana, muitos Majin começaram a se mudar para esses universos, certo? Criados o universo, vários Majin começaram a se mudar, galera. Começou a expandir, a fugir. Ou seja, há Majin por todos os universos, mesmo não sendo explorado pelo Dragon Ball ainda. Até o exato momento, a gente sabe que o universo top que foi nos apresentado foi o universo 11, certo? Que por coincidência, a gente está falando do próprio, o Jiren. E aí, muita gente, né, acredita que quem assassinou os pais do Jiren foi o próprio Black, ou o Zamasu, ou até mesmo o Belmont. Mas o próprio mangá contraria tudo isso, exatamente. Porque eu acredito que também não seja nenhum desses aí. O Belmont, eu acredito que ele tem sim o conhecimento sobre quem de fato assassinou os pais do Jiren. Por que eu digo isso? Ele é um deus da destruição. Ele, simplesmente, ele não interviu em nada, ele deixou a porra toda acontecer. Simples assim. Ele viu o Jiren em um potencial grande, ele viu que o Jiren tinha um poder incrivelmente insano, né, oculto ali. Então ele precisava de um gatilho, e o gatilho foi esse, né, deixar que assassinasse os seus pais. Belmont sabe de muita coisa, galera. Se Dragon Ball Super manter e der continuidade, eles vão puxar esses feedback lá do passado e vão trazer à tona para o futuro. E aí a gente vai poder saber disso. Vamos torcer para que de fato isso aconteça. Então, Dom, ok, você desconsidera que não foi o Black, nem o Zama, nem o próprio Belmont. E aí, quem você acredita que seja? Galera, pensem comigo. Se foi criado vários universos e vários Majin também foram, né, mudaram para esses universos, galera, pode ser possível que o responsável por assassinar os pais do Jiren foi um próprio Majin do universo 11. Não tem outra explicação, cara. Não tem. Belmont não iria assassinar os pais do Jiren. Jamais ele iria fazer isso, ok? Porque ele é um deus da destruição. Aí, a troco de que ele faria isso? Então, assim como eu falei, ele precisava de um gatilho e ele deixou acontecer. Para que isso acontecesse, precisaria ser um Majin do mal, casca grossa. E aí ele foi lá e assassinou os pais do Jiren. Ok, Dom, beleza, pode ser possível que sim. Mas explica como foi que você chegou a essa conclusão. A prova
que eu tenho como teoria é que a própria fala da Margarita, onde ela cita demônios no capítulo do mangá, ali no capítulo 42 do mangá, ela cita que quando alguém morre pelas mãos do Majin, de um demônio, não pode ser ressuscitado pelas mãos deles. Então isso se encaixou perfeitamente com o acontecimento do Jiren, ok? A Margarita, ela citou que quando alguém é assassinado, cara, por um Majin, eles não conseguem ressuscitar eles, porque ainda não foi explicado. E isso se encaixa perfeitamente com o acontecimento do Jiren. Então, alinhando uma coisa com a outra, realmente faz sentido. Porque o Belmonte, ele fala com todas as letras que ele acredita que o Jiren irá superar isso de alguma forma após a fala da Margarita. Tá? E aí você consegue, né, assimilar, opa, ele vai superar de alguma forma o acontecimento. Então o Belmonte está falando sobre os pais do Jiren, certo? E isso é inegável, e por isso que as coisas se encaixou perfeitamente. Quem matou os pais do Jiren foi um próprio, né, Majin, muito casca grossa. Que, assim como eu falei, vamos torcer para que isso venha acontecer, que o próprio o Dragon Ball Super continue, cara. Tava indo muito bem, tava. E aí, a gente sabe que, de uma certa forma, na minha opinião, o Dragon Ball Daima, ele não é canônico com o Super, tá? Eu ainda tenho um pé atrás com relação a isso. Mas muita gente vai falar, mas é canônico porque ele fala sobre os próprios Kaioshin. Ok, galera, independente se o Dragon Ball Daima falou ou não, assim como eu falei, vários universos foram criados em Dragon Ball. Se assim os universos foram criados, é claro que nesses universos foi designado Kaioshins para poder ser responsáveis, né, para comandar, olhar o que está acontecendo nesses universos. Então, não basta apenas criar, tem que ter alguém responsável. Então, independente da linha do tempo de Dragon Ball, não importa aonde seja esse universo, vai ter que existir os Kaioshins para poder ali administrar a vida desse universo, ok? E aí a gente sabe que lá no Dragon Ball Daima, né, foi nos apresentado, né, os Kaioshin, e esses Kaioshin também foram nos apresentados lá no Torneio do Poder. Os mesmos Kaioshin que foi nos apresentado no Daima. Assim como eu falei, independente do tempo, eles têm que fazer presença, né? Eles têm que marcar a sua presença como comandante daquele universo, ok? Agora, com relação a ser canônico, o Daima ser canônico com o Super, ainda estamos alinhando isso, porque tem coisas que não fazem sentido, certo? Mas a resposta definitiva para vocês aqui, tá? É claro que quem assassinou os pais do próprio Jiren foi o Majin, galera. Que Majin é esse? Ainda não sabemos. Aí a gente torce para que Dragon Ball nos apresente esse cara tão casca grossa. E outra coisa que a gente vai trazer para um próximo vídeo. O Jiren sendo um cara tão poderoso, como é que ele ainda não conseguiu, né, achar o responsável pela morte dos seus pais? Tá parado para pensar nisso? É uma outra teoria, né? Será que ele de fato, ele, né, faz ideia de quem seja, mas ele ainda não se encontra preparado para derrotar esse cara? É outra teoria. Mas a resposta desse vídeo é sim. Quem assassinou os pais do Jiren foi o próprio Majin. Vocês concordam com a gente? Se concorda, deixa seu feedback, deixa seus comentários, que é muito importante, e a gente vai debater isso, pode ter certeza. Então não saia de se inscrever, que é muito importante. A sua inscrição está nos ajudando a chegar a 1000 inscritos. E cara, vamos fazer história junto. Vem com a gente que a gente vai crescer, pode ter certeza. Beleza? Dito isso, meu muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Fui.